Todos agradeço o convite que me foi feito pelo centro dirigido pelo professor Jorge Bacelar Gouveia. Não está ligado? Está ligado. Para estar aqui presente neste importante evento sobre o direito lusófono, se quisermos. Eu devia falar em primeiro lugar para enquadrar a questão dos tribunais numa perspectiva que me parece, a minha opinião, que sai fora dos quadros que normalmente temos da leitura que fazemos nos tribunais. Ou seja, eu vou fazer aqui um debate, vou abrir um debate para tentar demonstrar que os tribunais integram o poder político e também são poder político, embora um poder político destinado a fazer justiça através das leis. E é essa uma concepção que normalmente não se tem porque nós normalmente debatemos os tribunais como se fossem uma questão meramente processual, na perspectiva dos processualistas, ou mesmo dos constitucionalistas, que normalmente falam dos tribunais, dando por demonstrado aquilo que falta demonstrar, isto é, não nos dizendo o que é os tribunais, o que é que são os tribunais. E esquecem que, de facto, o tribunal é, efetivamente, uma dimensão do poder soberano, logo poder político, tal como qualquer órgão da soberania, como o governo, o parlamento e o Presidente da República. Portanto, mas isso tudo advém de uma velha teoria de Montesquieu, como vocês sabem, que começou por nos dizer, e que foi feita circular em toda a Europa e depois em toda a cultura europeia, de que os tribunais eram um pouvoir nul et invisible, isto é, um poder em que os juízes se limitavam a ser a boca da lei. Tal como Cícero já tinha dito anteriormente, Montesquieu ampliou essa ideia, transformando os juízes em meras bocas da lei, como se efetivamente eles não tivessem qualquer poder. E isto permitiu uma certa ocultação do poder dos tribunais através de regras de processo, e os juízes passaram, de facto, a tentar demonstrar que são mais agentes de processo do que agentes que exercem um poder político de dizer a justiça e de confirmar, através do caso julgado, as suas decisões, que têm uma força política muito grande. Ora, é nessa perspectiva que importa esclarecer que, de facto, os tribunais começam a sair de uma concepção puramente liberal e que vinha com as teorias de Kiovende e de outros, que diziam que, no fundo, o juiz limitava-se a aplicar a vontade da lei, esquecendo que os juízes, por vezes, vão para além dessa vontade da lei para, inclusive, em interpretações muitas vezes criativas, ultrapassarem a própria dita vontade da lei, ou seja, a vontade do próprio legislador. Isto porque hoje os juízes controlam o próprio legislador e aí exercem, de certa forma, um poder político de legislar negativamente e radicando a ordem jurídica textos legais que foram postos nessa ordem pela maioria eleita pelo povo. Ou seja, isso vai implicar, obviamente, que os juízes têm de nos demonstrar a sua legitimidade e a legitimação do seu próprio poder. Ou seja, hoje não se presume que o juiz é um titular de um órgão que está automaticamente legitimado só porque foi nomeado para aquela ordem. Ele tenta fazer a demonstração e normalmente fala através de argumentos jurídicos que vai despender, porque muitas vezes, em especial no juízo constitucional, o juiz entra em confronto com o legislador, que é o Parlamento, e um Parlamento maioritário eleito pelo povo. E, curiosamente, o juiz vai também decidir em nome do povo, tal como o Parlamento legisla em nome do povo. E, portanto, há aqui um confronto, enfim, de poderes que é importante ver. Ora, é nessa perspectiva em que começa a haver uma ininterrupta interação entre a política e a justiça, por elevado grau de intensidade em que ocorre nas sociedades odiernas, tem vindo a ter como efeito a fragilização das estruturas do próprio poder judicial. Ao entrar em conflito com a política, normalmente a tendência é tentar fragilizar esse mesmo poder. Ora, isto gera uma crise dos tribunais e, de certo modo, essa crise que hoje se vive um pouco por todo o lado, mais não é do que o reflexo do esgotamento do paradigma de Locke e de Montesquieu sobre o poder judicial e a sua articulação com os demais poderes do Estado no quadro da própria teoria da separação dos poderes. E do modo como, nesse quadro, se concebia e se continua a conceber o poder judicial. Se este paradigma de Locke e de Montesquieu teve a capacidade para se manter ativa e operatória até aos meados do século passado, para a sua correspondência com o pensamento metodológico e com a concepção de direitos dominantes, o ponto é que essa crise começou a fazer-se sentir desde que, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, se começou a aceitar seriamente a ideia de uma justiça constitucional. Por um lado, e com ela a necessidade de controlar o próprio poder legislativo, deixando o poder judicial de ser considerado como um poder nulo e invisível, de que falava Montesquieu, para passar a ser um poder pleno, que participa de forma decisiva no controle jurídico do poder político.
O Poder Judicial faz assim a sua entrada na cena política pela via da Judicial Review, isto é, para aí, através do controle da constitucionalidade das leis, à sua maneira e de acordo com a sua própria natureza, participar na própria conformação política da ordem jurídica e no controle político dos demais poderes. Por essa razão, a necessidade de heterocontrole desse poder tornou-se um imperativo da própria democracia, forma única de evitar o governo dos juízes e de responsabilizar o Poder Judicial perante o povo em nome de quem a justiça é feita. Impunha-se assim o controle desse poder que cedo um outro poder fáctico, os mídia, começou a fazer, deslocando esse controle para fora do quadro institucional de separação dos poderes e das clássicas instituições jurídico-políticas para oferecer a publicidade crítica da imprensa e da comunicação social através da sociedade civil ou, como diria Habermas, através de uma ação comunicacional na esfera pública. Mas se o Poder Judiciário se assume como verdadeiro poder político, necessariamente coloca-se a questão da necessidade do seu controle sociopolítico e da responsabilidade política dos seus titulares e do órgão do governo desse poder, tal como acontece com os demais poderes e com os seus titulares. Ou seja, não se justifica que a gente chame o Primeiro-Ministro ao Parlamento, o Presidente da República é responsável perante o povo, os deputados perante o povo e o Poder Judiciário não se autorresponsabiliza-se como. E é esse o grande problema que se coloca hoje e, portanto, temos de equiparar os mais poderes e os seus titulares, o que obriga a repensar de novo a sua organização estrutural e a reconhecer a necessidade de, no quadro do poder político soberano, um novo modelo organizativo e funcional do Poder Judicial, e não dos tribunais como individualmente considerados enquanto unidades orgânicas desse poder com função de dirimir os litígios. A construção desse novo modelo tem como objetivo permitir a criação de um autogoverno do Poder Judicial. Repito, um autogoverno do Poder Judicial. E a separação da responsabilidade individual do juiz, que é dominantemente e não exclusivamente de natureza disciplinar eventualmente, penal e civil, da responsabilidade do Poder Judicial enquanto corpo político representativo dos tribunais, responsabilidade que deve ser de natureza política e atribuída ao autogoverno dos tribunais. É essa responsabilidade que permite compatibilizar o Poder Judicial com a sociedade democrática e com o funcionamento democrático de todos os órgãos do poder e é também a única compatível com a admissibilidade de um responsável controle do órgão de autogoverno dos tribunais. Por outro lado, o novo modelo, exatamente porque distingue o Tribunal enquanto unidade orgânica do Poder Judicial, representado pelo juiz, do órgão de autogoverno do Poder Judicial, representado pelo Presidente desse órgão, permite separar a responsabilidade do juiz, enquanto titular daquela unidade orgânica, da responsabilidade política dos titulares daquele órgão político representativo dos tribunais. Essa separação contribui decisivamente não só para evitar atentados à independência funcional do juiz, feitos sob a capa de controle social ou de responsabilização disciplinar, o que provocaria conflito entre a independência e a responsabilidade e poderia levar à submissão do juiz aos partidos, forças sociais e políticas, como também pode despotenciar o corporativismo judiciário que tende a segregar mecanismos de desresponsabilização e de hiperproteção não só do juiz individualmente considerado, como do próprio Poder Judicial. É nessa perspectiva que, nos inícios do século XVIII, com a Constituição americana e o controle da constitucionalidade das leis, toda essa situação começa a mudar-se. Exatamente porque o Judiciary Review, o controle da constitucionalidade, coloca um confronto sério e frontal entre os juízes e o Parlamento. Ora, embora tradicionalmente se entendesse, como se viu, para além da clássica garantia da independência e da inamovibilidade dos juízes, se tornava necessária criar um órgão especializado de controle da conformidade das leis, com a Constituição, um Tribunal Constitucional, com o exército da sua forma específica. E isto normalmente é feito pelos tribunais através de mecanismos jurídico-processuais. Mas não se pode esgotar ali, portanto não se pode fazer um controle do Poder Judiciário através da reclamação e dos recursos. Durante muito tempo os juízes escondiam-se atrás disso por dizer não toquem, não nos critiquem publicamente porque nós temos uma crítica interna que é a reclamação e o recurso. E não permitimos que vocês, média ou cidadão, venham dizer que fizemos bem ou que fizemos mal, porque isto é um problema da exclusividade do Poder Judiciário. Hoje isto acabou porque a legitimidade do juiz já não se autopresume, tem de ser demonstrado. E é nesse aspecto que o Poder Judiciário começa a adquirir uma nova formulação, que aliás Hamilton dizia logo na Constituição Americana, no início da Constituição Americana, quando estavam a discutir a Constituição Americana, os Founding Fathers dizia que o Poder Judicial, enquanto poder intermédio, estou a citá-lo, entre o povo e o Parlamento,
tem como função manter o Parlamento, dentro dos limites que constitucionalmente lhe são assinados, ao mesmo tempo que exigia que se submetesse a um controle público e político o exercício do poder judicial pelos juízes. Isso é dito por Hamilton no século XVIII, final do século XVIII. E, portanto, não há... É claro que a teoria de Montesquieu acabou por abafar, digamos, essa ideia, porque o liberalismo clássico europeu acabou por dizer, não, o juiz, sempre desconfiando dos juízes, portanto, os juízes têm de ser uma classe que não pode fazer mais do que dizer a lei, afinal, já Hamilton dizia que não, que tinha de controlar o próprio Parlamento. Ora, isto implica que o Poder Judicial deixa de estar assim controlado diretamente pelo Executivo e não está submetido às vertentes do Executivo. Hoje verificamos que o Ministério da Justiça é uma espécie de Ministério dos Tribunais, o que, de facto, é um erro em quase todos os países. Ou seja, os tribunais não têm nada a ver com o Ministério da Justiça do ponto de vista orgânico ou funcional. Os tribunais devem ter o seu autogoverno próprio, tal como o Ministério da Justiça integra o governo, que não depende do Presidente da República para fazer as suas próprias regras, e como o Parlamento tem as suas regras próprias. Isto é, são três poderes soberanos, três poderes que têm de estar em confronto e em articulação para que a Constituição possa ser respeitada e aplicada. É essa crescente politização da justiça e é essa forte judicialização da política, decorrendo deste novo e ativo papel que o Poder Judicial foi chamado e teve de aceitar desempenhar, altera-se por dentro do exercício da função jurisdicional e revela-se certamente os novos poderes dos juízes, que agora não só aplicam como controlam a própria lei, mas também, como o juiz Pedro Bacelar Vasconcelos, não só denunciam um crescimento inédito das influências social, como decididamente arrancam os juízes do elenco dos figurantes do Estado moderno, atribuindo-lhes protagonismo a que relutantemente acabou por aceder. Este novo papel impunha e impõe novos meios de controle político do Poder Judicial que se tende a acrescentar aos tradicionais meios de controle interno, jurídico-processuais ou jurídico-administrativos até agora dominante. Isto para dizer que, de facto, na organização do Poder Judicial, os Conselhos Superiores das Magistraturas não podem continuar a ser meros órgãos burocráticos de controle disciplinar, de controle inspectivo dos juízes. Têm de ser órgãos de autogestão dos próprios tribunais. E tem de ser esse novo conceito do Conselho Superior das Magistraturas é que tem de ser assumido para que seja o presidente desse órgão, que pode ser eleito por várias vias, isso dependerá de país para país, mas tem de ser esse presidente que tem de dar a cara para o Poder Judicial, e não o Ministro da Justiça ou os sindicatos dos magistrados. Tem de ser o presidente do autogoverno. É esse que se deve responsabilizar politicamente pelo bom e pelo mau daquilo que se passa na Justiça. E é nessa perspectiva que eu tenho defendido que, de facto, o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, enquanto representante de todos os juízes de um dado país, enquanto Presidente do órgão do autogoverno dos juízes, deve apresentar-se no Parlamento para ser submetido, digamos, à apreciação da atividade dos tribunais que ele próprio preside. Não pode ficar escondido no Conselho Superior a colocar juízes, a transferi-los e a puni-los disciplinarmente. Ele tem de ir mais a quem disto. Ele tem de decidir uma política judiciária, que não cabe ao Governo fazer, mas sim ao Conselho Superior, ao autogoverno dos juízes. E é nessa perspectiva que eu tenho vindo a advogar que, de facto, temos de conseguir conceber uma nova ideia do Poder Judicial, de modo a que ele se dignifique na exata medida em que cada vez mais interfere nas questões essenciais da vida de uma sociedade. E isto implica outra questão, que é a própria legitimação constitucional do autogoverno dos juízes, mas mais do que isso, a legitimidade sociopolítica de cada um dos juízes quando investido no seu poder. Porque um juiz que aplica uma decisão tem mais poder que um Presidente da República, ao contrário do que se pensa. O Presidente da República não pode prender nem tirar a minha propriedade. Um juiz pode. Um juiz pode, em certas circunstâncias, através de certos mecanismos, até fazer o impeachment e julgar o impeachment de um Presidente da República. E, portanto, os tribunais constitucionais têm um controle muito vasto de várias áreas políticas de um país. E é esse autogoverno que tem de responder perante tudo isto, de modo a que, de facto, o Poder Judicial se assume como um poder pleno, capaz de exercer as suas funções sem interferir, enfim, no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, mas também sem receio de se assumir como aquele poder que é um poder soberano, titulado por juízes nas suas unidades orgânicas, que são os tribunais. Mas isto tudo significa também outra coisa importante, é que não se pode responsabilizar politicamente cada juiz em cada processo. Porque no momento em que o juiz está a decidir um processo, ele tem toda a autonomia, toda a independência, pode decidir.
não podendo ninguém interferir nessa decisão. E, portanto, não é aí que se faz o controle político do poder. Faz nas políticas decididas para os tribunais num país é que se faz esse controle. O juiz é autónomo. O que não significa que não possa vir a ser também socialmente responsabilizado pelas suas decisões. E daí que a teoria do argumento jurídico, da argumentação jurídica, é fundamental para fundamentar, passa a expressão, as decisões. Porque é por aí é que nós vamos ver quais são os critérios que os juízes utilizaram para decidir um caso com respeito pela pessoa humana. E, portanto, o juiz pode ser criticado nessa perspectiva pelos mídias ou por qualquer outra organização. É o que se passa, por exemplo, como aconteceu em Portugal, quando um juiz do Supremo Tribunal, há uns anos, disse que não podia punir duramente um senhor porque agrediu ou violou uma estrangeira que vinha vestida com calções muito apertados, etc., porque dizia que ela devia saber que estava no território do macho latino. E, portanto, não tinha que estar naquele estado do território do macho latino. Bom, a crítica pública a essa decisão é importante para que os juízes tomem consciência de que nas suas sentenças têm de ter argumentos válidos que respeitem a pessoa humana, que o direito da mulher de andar como entender e de ser respeitada pelos outros, e não tomar uma decisão arbitrária dizendo que há um controle processual nos recursos e, portanto, dentro do tribunal a gente decide isso. Não, é publicamente também que se decide as más sentenças ou as boas sentenças dos juízes. Sim. Já estou a acabar, por acaso, que eu respeito muito o meu tempo. Isso para dizer que é nessa perspectiva que nós temos de encarar agora o Poder Judicial para se evitar um outro aspecto que eu entendo que é incorreto no Poder Judicial, que é a organização dos juízes em sindicatos. Os juízes não têm patrões. Os juízes são um órgão de soberania, são titulares de um órgão de soberania. Eu não vejo sindicato de deputados, nem de presidentes da República, nem de membros do Governo. E, portanto, os juízes não podem, em minha opinião, até é inconstitucional a criação de sindicatos de um órgão de soberania. E o que está a acontecer é que esses sindicatos estão-se a substituir progressivamente ao próprio Poder Judicial, ao presidente do órgão do Poder Judicial, que é o presidente do Conselho Superior. Quando há conflitos entre tribunais e a sociedade, ou entre tribunais e poder político, quem aparece são os sindicatos e não o presidente do órgão que devia aparecer. E isto também só legitima o órgão se o seu presidente for eleito pela generalidade dos juízes que exercem funções num dado país. Porque ali ele tem uma legitimidade, embora corporativa, mas que lhe dá força para representar todos os juízes daquele país. Portanto, é um novo conceito de poder judiciário que nós temos de discutir para assumir com naturalidade, porque nas Constituições já estão assumidas o poder judicial e os tribunais são um órgão de soberania que decidem em nome do povo, tal como o Parlamento legisla em nome do povo.